Muito bem, aqui está a palavra do Senhor, que nós encontramos um resumo do capítulo 5, Evangelho de São João, que nos mostra o título de nossa mensagem, que nós procuramos enfatizar, que nós poderemos aqui sincronizar com a palavra, é o mesmo que me curou. Por quê? João relata uma das muitas curas feitas por Jesus. Há um homem que ficou paralítico durante 38 anos, no capítulo 5 do Evangelho de João. Quando o Senhor realizou essa cura, ele mandou que o homem pegasse seu leito e andasse. O homem curado foi obediente, pegou seu leito e começou a andar. Só que tinha um problema. O que deveria ter sido um dia de alegria, uma oportunidade para a salvação das pessoas próximas, se tornou um dia de conflito, quando alguns dos líderes dos judeus perceberam que este homem estava carregando sua cama no dia de sábado. Então, os detalhes desse trecho envolvem várias questões para entender exatamente o que aconteceu. Uma aplicação rígida da lei dos judeus poderia chegar à conclusão de alguma violação do sábado por parte desse homem. Por exemplo, Jeremias 17, 21 a 22, diz lá: assim diz o Senhor, guardai-vos a vós mesmos e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzireis pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho algum. Antes, santificai o dia de sábado, porque eu ordenei aos vossos pais. Aqui está o conflito, o problema sério que ele iria enfrentar. Esse homem que disse, aquele que me curou foi que disse, pode andar com seu leito. Leve ele, vá guardar. Você não vai mais precisar desse leito. Glória a Deus. No entanto, foi um problema para muitos. Essa é a questão que nós vemos nos dias em que estamos vivendo. Muitos problemas que surgem exatamente por questões de religião, falta de entendimento, e aí surgem esses problemas. Porque esta aplicação da lei, que era uma coisa rígida, conforme Jeremias, dizendo que não podia o homem andar com nada, sábado era um dia santo. As Escrituras afirmam que Jesus, sendo judeu, nunca pecou, conforme 1 Pedro 2 e 22. O Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, o único que veio para nos dar vida, ele nunca pecou. Ele é o Senhor, aleluia. Mas acontece que muitas pessoas, por não compreenderem, ficam às vezes distorcendo a palavra, querendo achar uma forma como encontrar um jeito de caluniar, de ludibriar, de condenar. Jesus entendia perfeitamente a intenção do sábado e aplicava corretamente a lei, mesmo quando os líderes hipócritas os condenavam. Marcos 2, 27 a 28 está escrito. Ele entendia, mas eles procuravam condenar. Como em muitas outras situações, o conflito naquele dia foi entre as tradições dos homens e a vontade de Deus. Em Lucas capítulo 13, desde o versículo 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar a beber? E não devia ser solta esta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficavam envergonhados e todo o povo
se alegrava com todas as coisas gloriosas em que ele fazia por o povo. Numa situação dessa, nós encontramos, glória a Deus, que o homem curado não entrou em discussão, aquela discussão rabínica, simplesmente sobre os detalhes da lei e tradições dos antepassados, ou quem sabe aplicações corretas em casos especiais. Mas para ele a questão era bem mais simples. Ele respondeu às críticas dos líderes com uma simples e importante informação, uma simples informação. O mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. João 5, versículo 11. Considere, meus irmãos, algumas implicações dessas respostas sábias. O milagre confirmou a autoridade da palavra falada. Um homem que passou anos sem poder se locomover, e aguardando na sua vida um momento de bênção, não teria estudado os profundos detalhes da lei do Antigo Testamento, e muito menos os inúmeras regras e tradições acrescentadas pelos teólogos entre os judeus. Ele não conhecia. Mas qualquer pessoa com um pouco de entendimento das obras históricas de Deus entenderia o significado de milagres. As novas revelações divinas dadas a Moisés foram acompanhadas por sinais sobrenaturais. As novas mensagens reveladas por Deus aos profetas Elias, Eliseu, foram confirmadas por milagres inéditos que o nosso Deus confirmou. Com essa base histórica, as pessoas comuns entendiam facilmente que os milagres de Jesus acompanhavam a nova doutrina que ele trouxe ao mundo. Marcos capítulo 1, versículo 25 ao versículo 27. Uma nova doutrina que o Senhor Jesus trazia para dar àqueles que querem, àqueles que necessitam de ouvir a palavra e praticar. Pois ele diz desde o versículo 25: mas Jesus respondeu dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena aos espíritos imundos, e o que é que acontece? E eles lhe obedecem. Então foi com exatamente esse mesmo intuito de confirmar a palavra que estava sendo revelada, que ele passou poder para seus apóstolos e alguns outros a realizarem sinais milagrosos, conforme Marcos 16, desde o versículo 17. Irmãos, e outros trechos, como 2 Coríntios 12, Hebreus capítulo 2 e tantos outros que nos mostram que o Senhor deu autoridade à sua igreja. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 20. A autoridade para expulsar demônio, para fazer discípulos, para curar enfermos e fazer obras maravilhosas. A autoridade de Jesus é maior do que a dos líderes religiosos. A tendência dos homens em posição de liderança religiosa é de exaltar suas próprias palavras, baseadas em conclusões de suas tradições humanas, acima do próprio Senhor. Misericórdia, meu irmão. A autoridade judaica deram mais peso às tradições dos anciãos do que a palavra de Deus, lamentavelmente. Entre católicos, a palavra de Deus, por exemplo, quanto à palavra do Papa e as tradições da igreja, pesam mais do que as escrituras. O Papa falou, está falado. Pesa mais, isso é, para eles. Observação, para eles. Para nós, não. Para mim, o que vale é a escritura. Os evangélicos frequentemente valorizam as decisões de seus pastores, suas denominações
e as declarações dos seus líderes acima da palavra de Deus que Deus revelou. Hoje está desse jeito. Você não observa o que está acontecendo? Pessoas que viram cambalhota dentro das igrejas, pulando por mortais, se balançando, dançando, porque o pastor ensina, o próprio pastor se rebola, e outros ficam dentro das congregações com aquela hipocrisia, dizendo que só é salvo se der o dízimo, comprando a salvação que não querem encontrar na pessoa de Cristo, porém dizem que são de Cristo. Meu irmão, Deus, nosso Senhor, nos revelou. Jesus perguntou aos judeus e ainda pergunta, por meio das escrituras, essas escrituras aos religiosos atuais, ele dizendo, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus 15:3. Essa pergunta ainda vale hoje ainda. Quando ele olhou para as doutrinas e instituições religiosas erigidos por homens, coisa séria, Cristo avisou, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15:13. Não interessa, é o pastor, pode ser quem seja, está fora da Bíblia, tá, esse aí pode ter certeza que ele vai pegar o doce dele no final. Irmãos, amigos, obediência aos homens serão desobediência a Jesus. Deus nos ensina a obedecer às autoridades humanas na família, na igreja, no serviço, no governo e tantos outros, conforme Efésios capítulo 5, 22. Ainda 6, 1 a 5, em 1 Pedro 2 e tantos outros trechos. Mas quando a autoridade humana entra em conflito com as ordens divinas, é preciso seguir o ensinamento de quem? Apóstolos, ensinamento apostólico. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, foi exatamente o que Pedro falou lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Eu me interessa mais servir a Deus do que aos homens. Se ao homem curado tivesse obedecido aos homens, teria, de qualquer forma, teria desobedecido a Jesus. João capítulo 5, versículo 8 ao versículo 10, ele disse que estava ali seguido porque Jesus havia mandado ele carregar o seu leito. Da mesma forma, devemos rejeitar a justificativa comum de pessoas que desobedecem à palavra do Senhor para serem submissas a pastores, padres ou outras autoridades que ensinam suas doutrinas e defendem as tradições das suas igrejas. É o que diz Paulo em Gálatas 1:10. Irmão, a nossa palavra dirigida a você é: devemos obedecer àquele que nos cura do pecado e nos livra da morte, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois a palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Não devemos adorar um outro, mas sim ao próprio Senhor. É o que ele mesmo declara aqui, desde a antiguidade, nas palavras do profeta, na época, que era Jeremias. O Senhor usando o profeta, falando para que ninguém pudesse carregar sua cama, ou nada carregasse, fizesse nada no dia de sábado, porque o dia de sábado era santo ao Senhor. Agora vem Jesus e cura no dia de sábado. Podia curar? Ah, mas era dia de sábado, você não podia carregar sua cama. Quem foi que mandou? Foi Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Quer dizer, os judeus, os mestres da lei, rejeitavam a palavra de Cristo por isso. Porque o Senhor Jesus fazia como tinha que ser feito. Não por uma mera compreensão de homens, mas sim pela sua vontade como Deus, que Ele quer que o homem deixe o pecado, que o homem deixe a sua enfermidade, deixe esse mal, esse demônio de enfermidade e abrace-se com Jesus. Porque se nós nos abraçarmos com Jesus, se nós pedirmos com coração flexível e pedir ao Senhor, Senhor, me cura disso aqui, com certeza Deus cura. Ah, mas será que preciso ir com hipocrisia? Senhor, preciso disso. Não é isso, irmão.
fale com Deus e diga: Senhor, eu não me submeto a essa doença, a essa enfermidade não pode dar em mim, eu estou aqui e ordeno no teu nome que esse diabo saia da minha vida, porque eu sou um filho teu e ando no teu caminho, como disse Ezequias. E olha que Ezequias não estava no tempo da graça, não. Deus manda um recado para ele. O profeta chega e diz: Ezequias, ajusta a tua vida que tu vai morrer. E ele recebeu ali o recado, colocou o rosto na parede e disse: Senhor, se servir do teu servo, que eu tenho andado em tua presença. Deus ouviu: volta, diz a meu servo que eu aumentei mais 15 anos para a vida dele. Assim ele volta, o profeta, e diz para ele: irmão, amigo, é o que falta. É você ser sincero, honesto. Você andar no caminho de Deus para que Deus também faça essa obra. Quantos que estão um dia na igreja, outro dia fora? Esse homem estava quantos anos? 38 anos lá naquele tanque, esperando, até que um dia passa Jesus. Aleluia! Jesus chega e lança aquela pergunta: o que tu queres? Eu quero ser curado. Pois pega a tua cama e levanta e anda, vai embora. Quantas pessoas que estão deitadas, gemendo, mas não pode clamar por Jesus. E quando clama, é na dúvida. Irmão, será que ele quer? Sim. Se ele quiser, com certeza acontece. Agora, ele querendo ou não querendo, como nós clamamos com fé, existe uma coisa que eu posso te dizer pela palavra de Deus. Existe uma coisa, não é obrigar a Deus não, ninguém obriga. Mas Deus, o Senhor, se obriga a nos ouvir e curar e tirar o mal quando nós clamamos, pedindo a Ele, dizendo: Senhor, eu não aceito isso aqui, porque eu tenho fé no Senhor, e o Senhor Jesus já levou por mim todas as enfermidades lá na cruz, tirou todo o mal. Isso aí que está faltando. Mas tem pessoas que não, fica lá. Agora, é claro, no final você tem que dizer: se for a tua vontade, Senhor, faça isso, Pai. Aí tudo bem. Mas tem gente que pensa que só pode ser curado é por uma pessoa que vai orar por ele. Não, chama o pastor. Mas que coisa! Aqui não está dizendo que é só pastor, que é só alguém assim, não. A palavra de Deus nos diz em Marcos 16: e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos pastores? Não, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Então expulsarão demônio, falarão novas línguas, colocarão mão sobre os enfermos e os curarão, obedecerão a palavra, e a palavra de Deus vai estar dentro do seu coração. Mas tem gente que não, qualquer coisa chama o pastor. Ora, mas só o que faltava, irmão, amigo, tire esse conceito da sua cabeça. O pastor na igreja, ele é administrador. Ele está ali para administrar, para cuidar, para doutrinar, ensinar alguma coisa. Mas você tem que aprender que o poder está em você. O poder está na igreja. Se você é igreja, se você faz parte da igreja, com certeza o poder de Deus está no seu coração. Faça essa obra. Jesus fez. Jesus mandou que a gente fizesse. Mas às vezes também tem gente que não quer. O problema maior é esse. Ele não crê. Ah, quem é que vai orar por mim? É aquele irmãozinho ali? Tenho fé não. Aí o irmãozinho vai também já sem fé. Como é que acontece? Ah, é aquele pastorzinho ali, eu conheço ele. Ah, ele é um namoradorzinho, ele é um ladrãozinho. Eu também não creio. Aí fica difícil. Meu irmão, não é o poder no pastor, não é o poder no irmão, o poder está na palavra de Deus, e a palavra de Deus estando no nosso coração, ela flui poder. É como uma bateria carregada. Quando você trisca um polo negativo no positivo, sai fogo. Então o momento é esse. A sua fé é o polo positivo. Você tem que tocar no negativo de alguém que está enfermo, de alguém que está doente, algum problema, e você cura aquela pessoa no nome de Jesus Cristo. É isso que tem que ser feito. Mas como curar se a própria igreja não crê, se os irmãos não creem, todo mundo não crê? É preciso você andar bem carregado do poder de Deus, né? Lamentavelmente. É uma coisa séria. Vivemos nos últimos dias, porque a palavra de Deus diz que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que está acontecendo. Mas o mesmo que me curou, me disse:
levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. Vamos chegando aqui ao final do nosso programa, vamos orar ao Senhor e que Deus tenha piedade de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui falando da tua verdade. Senhor, cura os que estão enfermos, faça obra maravilhosa, meu Pai. Mande esse povo levantar, Senhor. Vim para a tua obra, para a tua casa, orar, buscar a tua presença, que muitos estão também que nesse homem do poço de Betesda, ó Senhor, estavam lá, ó Deus, 38 anos esperando, sem coragem, não tinha como levantar. Quantos que estão também estacionados, como não, está num poço de Betesda, Senhor, sem poder vir à igreja, estão lá aprisionados, como foi preso também aquele anjo, Senhor, que vinha com a tua mensagem a Daniel, 21 dias, meu Senhor, estava aquele rapaz lá preso, com aquela resposta. Senhor, libera, meu Pai, o teu povo, repreende esses demônios e dá vitória à tua igreja. De perto te agradeço, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que está orando, diga amém, que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.